Sejam bem-vindos ao canal. O contexto da ufologia, o termo abdução, é um relato ou simplesmente a hipótese de sequestros temporários ou supostamente fatos reais de pessoas que tenham sido levadas secretamente contra sua própria vontade ou por vontade própria, nas quais foram forçadas a experiências de todo tipo e, ao voltarem, apresentaram marcas físicas pelo corpo ou um vasto de ausência de memória. No dia 16 de junho de 1956, o professor do curso de Direito, João de Freitas Guimarães, viajou a trabalho para a cidade de São Sebastião e, como chegou tarde, decidiu se hospedar em um hotel. Após o jantar, resolveu dar uma caminhada pela praia entre 7h10 e 7h15 da noite, quando viu uma nave saindo da água. Nesse momento, João ficou com medo e não conseguiu se mover. Então o objeto pousou bem na sua direção e saíram de dentro daquela nave seres loiros e altos, de pele clara, trajavam roupas como se fossem macacões no tom verde. João de Freitas ficou com medo, pois aqueles seres eram como os humanos. O professor perguntou a eles se procuravam algo. Pergunta essa feita em italiano, inglês e francês, mas não obteve resposta. Os seres o convidaram sem dar nenhuma palavra, como por telepatia, para entrar naquela nave, e ele resolveu entrar naquele objeto voador. Os dois homens o direcionaram para a nave, como se fossem escoltados, por um que o acompanhava pelas costas e o outro que foi na frente e esperou ele na entrada do disco. Dentro da nave haviam 3 tripulantes. Ao entrar, a porta se fechou e o objeto decolou. Nesse momento, o Sr. João sentiu um mal-estar. Eu ouvi o barulho de água como se fosse chuva e perguntou aos seres se estava chovendo, e telepaticamente disseram que não, e sim o barulho da rotação da nave. Esses seres explicaram sobre como funcionava aquela nave, dando-lhe detalhes sobre a gravidade da rotação do equipamento voador. O Sr. João sentiu a nave sacudir fortemente, e os seres notaram o receio do professor. Eles disseram que a nave havia acabado de deixar a atmosfera terrestre. Durante a viagem, João perguntou por diversas vezes de onde eles vieram, mas não obteve resposta. Ao retornar, o professor percebeu que o seu relógio havia parado por toda a viagem. Viagem essa que durou entre 30 a 40 minutos dentro da nave. João chegou a combinar outros encontros com os seres, mas devido à repercussão do caso, ele não compareceu. A história de abdução de João de Freitas está registrada no Boletim Espacial da Sociedade Brasileira de Estudos de Disco Voador. Paula Smith foi abduzida 52 vezes e a marca pelo seu corpo provaram o fato. Ela disse que nem mesmo ela conseguiu acreditar nas suas próprias histórias. Paula afirma que sua experiência de abdução aconteceu quando ainda era uma criança, com apenas 11 anos. Ela foi levada a uma nave onde foi apresentada para ela tecnologias que não existiam no mundo atual daquela época. Isso aconteceu no ano de 1982. Ao caminhar numa floresta, tudo estava em silêncio. Ela viu uma nave que parecia um bumerangue num tom preto, que girava no sentido horário. Ela tentou correr, mas o chão parecia areia movediça e foi abduzida. Paula conta que mostraram a ela um cenário no qual o planeta Terra se destruía pela ganância humana, como numa espécie de vídeo. Ela desenhou um ser prateado no qual mostra a sua aparência. Segundo Paula, ela tem hematomas pelo corpo devido às experiências que ela sofreu por alienígenas. Paula não relatou muito sobre suas abduções, porque não se lembra de quase nada, ou talvez não se lembre de todos os fatos ocorridos. No dia 14 de maio de 1958, em Sarandi, o tratorista Arthur Bellet estava perto de uma fazenda, quando se deparou com 2 seres de uma nave alienígena ali pousada.
e jogaram uma luz muito forte em seu rosto e foi abduzido. Foi levado a uma civilização mais adiantada que a da Terra e com recursos e tecnologias que ainda não conhecemos. Até então, o idioma falado com Arthur entre os habitantes do planeta foi o alemão. Arthur disse que foi levado ao planeta Akart, que ficou por lá 8 dias e que teve a chance de ver a Terra a partir do espaço. Será que Arthur foi o primeiro astronauta da face da Terra a pisar num solo extraterrestre? Arthur relatou que os seres eram mais altos que o normal da Terra, os cabelos cor de palha. Ele também relatou que a nave, ao pousar no solo firme, Arthur sentiu um grande mal-estar. E ali era a cidade muito estranha, a cidade de Akart. Os seres falaram a Arthur que Akart fica a 62 milhões de quilômetros da Terra. Não tem satélites naturais, mas possui 2 gigantescas plataformas espaciais girando à sua volta. E o clima é sempre frio. Akart tem um problema de superpopulação, e por isso os acartianos estão de olho na Terra, não para invadi-las à força. Eles possuem um alto senso humanitário e são muito bons. A nave deixou Arthur a 5 quilômetros de Sarandi. Seu amigo se despediu com respeito e ele saiu do disco. Obedecendo a recomendação acartiano, voltou caminhando para sua residência. O trajeto, que demorava 1 hora, durou 3 horas, pois estava com suas ideias confusas. Arthur conta que aquela foi a maior experiência que ele viveu em 8 dias. O relato de Arthur Belletti foi publicado no livro da Utopia, A Realidade, Viagem Real a Outros Planetas. Niara Terela, uma ex-oficial de rastreamento de radar da Força Aérea dos Estados Unidos. No ano de 1980, aos 25 anos, Niara Terela conta que foi sequestrada por um humanoide com cauda. É uma história bizarra e chocante. Ela afirma que foi levada para o espaço, a uma base secreta do outro lado da Lua, na parte negra. Isso ocorreu durante vários meses e que foi levada à Lua umas 8 a 10 vezes. Ela alegou que era violentada por alienígenas répteis e que abusavam inúmeras vezes. Niara era levada a um covil subterrâneo e eles injetavam uma droga no seu pescoço, e que os seguranças reptilianos a violavam na frente de uma plateia. Isso acontecia quase todas as noites em que era levada à Lua, mas também tinha que trabalhar junto com os humanos que também foram levados à base lunar. Eles tinham que trabalhar em escavações para expandir aquela base. Ela conta que carregava caixas, mas também tinha que operar máquinas eletrônicas. A ex-oficial conta que tinha medo de morrer e não ver mais a sua filha. Eles não a deixavam dormir à noite, pois passava por abusos regulares entre os reptilianos, que tinham olhos amarelos e pupilas verticais. Isso acontecia numa espécie de cerimônia, no qual ela era a atração, e que centenas de alienígenas assistiam à violência como se fosse uma festa. Nesse lugar, os humanos foram vítimas desses seres. Niara lembra desses fatos horríveis, porque passou por hipnose para tentar ativar a sua memória, pois não se lembrava muito do acontecido. E você, acredita em abduções? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal.